Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Rictus. Gustavo Azevedo, bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Eu não devia ter feito essa piada porque eu não posso chamar meu amigo Lucas do parceiro do Rictus, não posso de jeito nenhum. Então tenho aqui também do outro lado meu amigo Dementos. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Como você já viu aí no título, hoje a gente tá falando sobre Furiosa, uma saga Mad Max, um filme que a gente tá esperando há um ano pra falar. É engraçado como a gente já tinha programado pra falar do Challengers, né? E aí a gente protelou, mas Furiosa, meu amigo, saiu aqui num dia, a gente foi ver no outro dia. E, enfim, vamos ter um episódio, imagino que muito clichê. Vocês que já ouvem o Meia Pantufa há algum tempo não vão ficar nada surpresos com o tom do episódio de hoje. Eu imagino, né? A gente, como sempre, a gente não conversou antes de gravar, a gente não conversa antes de gravar, mas há sinais. Sabe aquele meme das tia velha? Tipo assim, se eu ganhar na loteria, eu não vou contar pra ninguém, mas haverá sinais. Então já houve sinais no grupo de WhatsApp, então a gente vai só confirmar se os sinais foram pra mudar de assunto, pra desviar o foco, ou se foi verdade mesmo, né? Se a gente fez uma boa leitura dos sinais. Bom, vou deixar a sinopse pra depois da vinheta. Segue aí com Furiosa, uma saga Mad Max no Meia Opinião. Meia Opinião. Em Mad Max Estrada da Fúria, a gente conheceu uma personagem que começou uma saga muito triste da internet mundial, que é a saga do nerdola babacão reclamando: nossa, mas esse filme tem mulher demais, eu quase não vi o machinho. E aí o George Miller, pra dar uma forçada na barra, ele resolveu fazer um prequel sobre essa personagem que os babaquinhas sofreram. Alguns anos depois, ele resolveu fazer um prequel contando a história da Furiosa, que a gente conheceu no Estrada da Fúria, encarado por muitas pessoas como o melhor filme da década passada, ou um dos melhores filmes da década passada, Mad Max Estrada da Fúria, que é, pra quem não sabe, uma continuação da saga dos anos 70 e 80, escrita pelo George Miller, diretor australiano. E aqui a gente tem essa prequel com a Anya Taylor-Joy, com o Chris Hemsworth, ou seja, duas pessoas extremamente famosas do nicho hollywoodiano, que estão contando a história dessa Furiosa, que é essa personagem incrivelmente furiosa, que a gente conheceu no Estrada da Fúria, e a gente passa a conhecer como ela virou quem ela virou, como ela se tornou nessa oposição ao poder estabelecido pela Cidadela, contra a exploração do poder estabelecido na Cidadela pelo Immortan Joe. Pra quem tá boiando aí nessas referências, porque não viu o outro Mad Max, gente, vai ser um pouco complicado. Recomendo que assista, no mínimo, os dois dos anos 2010 e 2020, pra vocês poderem entender, porque assim, é distopia, né? É todo aquele universo, é toda aquela coisa que a gente tá acostumado a falar, aqueles vocabulários esquisitos, aquelas coisas. Enfim, a gente tá conhecendo aqui essa prequel da Furiosa e descobrindo como é que essa personagem virou o que ela virou. E havia muita expectativa em cima desse filme, porque, né, expectativa é a mãe da desgraça, essa ideia de o outro foi tão bom, e pra que a gente vai fazer um prequel? Será que vai funcionar? Mas aí a gente tem também aquele discurso: confie no George Miller, vai dar certo, confia. E aí eu quero ver dos meninos se valeu a pena confiar no George Miller, se fazia sentido confiar no George Miller mesmo, quais foram as reações dos meus amigos pra Furiosa. Fala em reações dos amigos, parece react de YouTube, né? Fulano reage ao discurso de fulano. Mas enfim, queria começar como sempre com o Gustavo Azevedo pra saber do meu amigo Gusta. E aí, Gusta? Furiosa, uma saga Mad Max, valeu a pena ir assistir o mais rápido possível? Gente, o George Miller errou? Não, jamais. Com Baby o Porquinho certeza Atrapalhado não. 2 é a obra-prima dele ainda, mas
Eu acho que aqui tá perto. É o pai de todos, né? O George Miller, ele abraça todo mundo, ele consegue construir filme pra... É um filme família, é um filme... Se você quer um filme família, você pega metade Baby, que ele fez lá no passado, metade Mad Max. Então você pega um nicho aqui, o outro ali, entendeu? No fim das contas, ele é um diretor família, não que o filme seja é o homem que vai conseguir o que o Dinho queria, né? Que é uma banda igual o Nirvana pra unir todas as tribos. Exato. Gente, mas é sério, pra quem não conhece a carreira do George Miller, ele é o diretor realmente que fez Baby, o porquinho atrapalhado, é isso a tradução? E Baby Porquinho Atrapalhado 2, que eu acho que é Baby Porquinho Atrapalhado em Nova York. E ele é o diretor de Happy Feet também. Exato. É um currículo bastante variado. É igual quando a gente pega o Linklater, né? A gente falou disso quando a gente gravou de Escola de Rock, que a gente pega o Linklater, que tem a filmografia Escola de Rock e Boyhood, e a trilogia do antes, sabe? Sim, diretores aleatórios, né? Mas é muito bom. O George Miller, ele é o pai de todos, assim. Ele consegue agradar todo mundo. Cara, é muito surreal o que ele consegue fazer para um blockbuster. Como ele consegue adicionar mais textura e mais camada e mais exigência dentro do próprio cânone de blockbusters, assim, né? Ele é muito icônico. Esse cara... Sério, vida longa o George Miller, porque ele precisa existir aí por anos e anos para fazer obras como essa. Eu acho que, para começar, eu queria falar um pouco sobre como o blockbuster ele precisa tocar a gente num sentido mais universal, né? Sempre tem essa pegada, assim, de quando você vai fazer um filme que é para todo mundo ver, que é para encher o cinema, que a tela tá muito grande e a gente vai fazer muita coisa, né? Assim, é muita informação. Você precisa tocar em temas universais para você ter um filme mais palatável, porque você se concentra no fio da história e você chega no lugar que você precisa e você atinge aquele objetivo mais fácil. E eu acho que nos dois Mad Max agora contemporâneos, né, no de 2015 e aqui no de 2024, a gente tem esse fio esse fio condutor, né, de um blockbuster muito bem delimitado. Você se concentra no que é necessário. Ele consegue te contextualizar sobre o que é importante, sobre o que ele quer contar como o grande texto do filme, e aí agora eu entro na narrativa dessa personagem e eu vou concentrar na história dela a partir desse grande texto que eu construí. E o filme começa com a Furiosa colhendo uma maçã, um pêssego vermelhinho, gostoso, saboroso, perfeito, bem nutrido, e ela é tirada daquele lugar. Pronto. Você tem a premissa do filme. Tipo, é simplesmente a perda desse estado de natureza do ser humano que tem tudo e que tem a água e tem a natureza e tem o riacho e tem não sei o que lá, sabe? Então, a gente no fim das contas, é uma história muito simples, é um tema muito simples, é um subtexto, assim, muito fácil, mas ele constrói todo um mecanismo em volta disso para construir a história dele, que é um blockbuster. Pra mim, esse é o ponto-chave, assim, do George Miller. E lá no Mad Max Estrada da Fúria também, ele faz a mesma coisa. Ele com muito mais simplicidade, ele faz a mesma coisa. Ele estabelece um pano de fundo pro filme dele e ele deixa o pau torar na ação, o filme todo. Então você tá o tempo inteiro consciente do que se trata aquela história. E, no fim das contas, você se diverte horrores, porque o filme não te pesa, ele não quer que você se preocupe muito com a estrutura e com a narrativa e com... ele não quer te trazer problemas, ele quer te trazer diversão. E o blockbuster é isso. O George Miller, ele sabe muito bem fazer isso. Em Mad Max ele fez, e eu acho que em Furiosa ele repete a receita, mas ele repetiu a receita trazendo tudo mais à tona, assim, né? Ele cresce o universo, ele faz esses temas ressoarem muito mais na gente, porque para além de um ponto A para o ponto B, que é uma história mais simples lá do Estrada da Fúria, aqui a gente tem o ponto A, o ponto B, o ponto C, o cruzamento entre eles, os personagens que se interconectam, as histórias de dinastias e de reinados que precisam se resolver. Então a gente tem muito mais caldo nesse filme. E ele não deixa a peteca cair, não deixa. O filme inteiro assim,
é impecável, você não consegue descolar a bunda da cadeira, você não consegue tirar o olho da tela. É assim, é suco de blockbuster, é extremamente revigorante assistir isso, sabe? Especialmente depois de Duna, que a gente teve um filme que levantou completamente as expectativas pra gente, né? Levantou a bola e falou assim, agora tá 2024, é com você. Aí vem o George Miller e faz a cesta, assim, olha, perfeitamente. Porque eu acho que é isso, cara. A gente conviver com grandes filmes blockbusters, como a gente tá tendo agora esse ano, é muito privilégio, é muito gostoso, sabe? Você ir pro cinema, você sentar a bunda na cadeira, você vê que o cara tá pensando naquela experiência de uma forma universal, de uma forma que todo mundo vai gostar. É muito bizarro. Dá a impressão de que você olha pro lado, assim, não tem ninguém desgostando do filme. É muito bom ter essa experiência, assim, de blockbuster mesmo. Eu apostei todas as minhas fichas e todas elas estavam certas. Obrigado, George Miller. Mas esse filme é o anti-Duna. Depois eu vou explicar por quê. Lucas, e aí? O que você achou de Furiosa? Gente, eu também apostei todas as minhas fichas no George Miller. E, pra mim, vai fazer blockbuster em Hollywood? Chama o George Miller. Tinha que parar de entregar pra outro diretor. Pra mim, pode ficar só ele fazendo blockbuster. Tudo que é blockbuster for fazer, tinha que ser George Miller dirigindo, cara. Porque, cara, ele sabe fazer. Ele sabe. Ele sabe fazer muito bem, assim, amarradinho, muito bem feitinho ali. A gente tem, sei lá, do ano passado pra cá, a gente tem muito blockbuster bom, vai. A gente tá com a leva boa aí, com os filmes do John Wick, os Missão Impossível. E vira e mexe, a gente tem algumas questões aí nesses filmes. Roteiro, não sei o quê. O George Miller já entendeu que, beleza, eu preciso de um roteiro simples. Meu filme vai ter um roteiro simples, mas nem por isso ele vai ficar ridículo e ele vai ficar bobo. E ele sabe colocar isso muito bem junto com a ação. E no começo desse filme eu fiquei meio... Eu tive um estranhamento, mas um estranhamento bom, assim, porque a gente vai com aquela expectativa de que ele vai entregar um outro Estrada da Fúria, né? De que a gente vai voltar para aquele universo, ele vai entregar algo... E ele volta para aquele universo, assim, é o mesmo universo, do deserto e tudo mais, os personagens estão caracterizados iguaizinhos. Só que o filme tem uma narrativa completamente diferente. E foi um estranhamento bom por causa disso, porque eu vi que ele conseguiu trazer originalidade, sabe? Não foi aquele spin-off genérico que... É o que a gente fica com medo, né? Eu postei minhas fichas nele, mas eu fui com o pé atrás de, ou esse filme pode ser muito bom e ele vai acertar de novo igual Estrada da Fúria, que Estrada da Fúria ninguém tava esperando, né? Por Estrada da Fúria. Ou vai ser uma coisa mais genérica, assim, só pra expandir o universo, porque... né, o estúdio quis explorar mais esse universo aí. E, cara, ele consegue trazer originalidade. O filme, ele é contado num ritmo completamente diferente do... Isso não completamente diferente do Estrada da Fúria, e isso não deixa o filme lento também. Ele toma tempo. Pra mim, a maior diferença é essa. Ele toma tempo pra contar a história da Furiosa. Em Mad Max, Estrada da Fúria, ele não quer contar a história do Max. O Max é jogado lá no meio daquela história lá. A câmera é até rápida. Na maioria das cenas, assim, a gente tem uma câmera meio acelerada e a gente vai direto pra ação, é isso aí. Nós temos que ir atrás desse caminhão-pipa aqui, a Furiosa tá querendo levar o caminhão pra lá e vamos lá. E é isso o filme. E aqui não, ele toma... O Gusta falou, né, da premissa do filme. Apesar de ser uma coisa simples, ele toma tempo pra contar toda essa jornada Furiosa, como que ela chega até ali onde a gente conheceu ela, no Estrada da Fúria. Então ele nesses termos, ele é um filme... menos acelerado, né? Ele é um filme mais convencional, assim, eu diria, mas que nem por isso ele perde seu charme, assim, cara. Ele entrega, assim, excelente cena de ação, que, de novo, o George Miller, ele não faz igual a Estrada da Fúria, que é aquela coisa desenfreada, acelerada, uma atrás da outra, e aquela câmera acelerada. São cenas de ação até mais convencionais, assim, eu achei, mas que são muito bem construídas, cara. Quando começa a cena de ação, você se preocupa com tudo que tá rolando com todos os personagens, ele vai construindo toda a premissa, assim, que vai levar você para aquela cena de ação ali, e são coisas pontuais, coisas rápidas, assim, que vão aparecer em tela, e ele consegue acertar não só nisso, mas na narrativa. A gente vê que ele consegue, quando ele quer, fazer esse filme mais amarradinho, porque é muito fácil também a gente ver Estrada da Fúria e falar, tá, beleza, ele sabe fazer cena de ação, mas ele não tem roteiro, o filme.
muita gente que adora a Estrada da Fúria, mas que fala que o filme não tem roteiro. O filme tem um roteiro, gente, mas é um negócio simples. E, enfim, não é... Estamos falando de Furiosa. E aqui em Furiosa ele mostra que ele consegue trazer... crescer, né, esse mundo que ele tinha apresentado pra gente, crescer a personagem que ele tinha apresentado, sem ficar querendo explorar o mundo demais, que é outra coisa que eu gosto, que ele não fica querendo explorar demais assim, a infância de Furiosa lá funcionava dessa forma, a sociedade, não, ele não tá interessado, ele te mostra que ela morava lá, como que era, você já vê que lá tinha planta, que lá tinha fartura das coisas, tinha placa solar, e é isso, levaram ela de lá e ela foi pra onde não tinha nada. E você não precisa entender os outros detalhes, você não precisa que ele fique te explicando tudo, como que era feito ali, a gente tinha um rei, um presidente, como que era orquestrada toda aquela sociedade, ele não para pra te mostrar isso, ele vai jogando elementos que fazem com que o filme, esses elementos vão compondo o filme e vão compondo a história da Furiosa. Então ele é muito concentrado assim, né, em contar a história da Furiosa mesmo, né, da protagonista, e vai jogando elementos ali desse mundo que a gente já conhece de Estrada da Fúria, que vão só meio que enriquecendo assim, a história. Cara, eu gostei demais desse filme. Eu fiquei pensando depois, assim, quando eu saí da sessão, porque eu saí com a impressão assim, cara, eu gostei demais, mas parece que eu ainda prefiro Estrada da Fúria. O que eu achei qual foi o problema? E, cara, é só porque a gente tem essa questão de querer comparar, né? Porque ele é um prequel ali de Estrada da Fúria, e a gente é inevitável. Você vai querer comparar alguns elementos que estavam ali, a última vez que você viu esse diretor com esse universo e tudo mais. Mas se a gente tirar esse fator de comparação, cara, o filme é amarradinho. Ele é perfeito. Eu gostar mais do outro não significa que esse aqui tenha grandes problemas. E eu até achei que eu ia encontrar alguns problemas nele com algumas questões, mas quanto mais eu penso... Nenhum problema, eu acho, nesse filme. Tem uma coisa engraçada nele que ele fez, que é assim... Pode falar, Augusto, deixa eu só fazer um apontamentozinho, aí você comenta e depois eu faço a minha parte. Mas assim, tem uma coisa que é engraçada nessa comparação que você fez, que é a escolha que ele faz de colocar cenas do Estrada da Fúria nos créditos. É engraçado porque, assim, ele opta por uma fotografia bem diferente da fotografia do Estrada da Fúria. E quando a gente tá assistindo, acompanhando, a gente meio que esquece isso, ignora isso. É o fato do uso do volume que tem sido muito mal utilizado, e eu achei que fosse ser um problema. Por alguns indicativos de trailer, eu achei que fosse ser uma coisa meio assim... mas o volume, esse negócio que falsifica tudo, tira a naturalidade de tudo e tal. Eu achei que fosse ser um problema, no fim das contas não é, longe disso, mas é engraçado, porque você vê o filme todo numa paleta, você vê o filme todo numa saturação, e quando você chega nos créditos, ele traz uma saturação do Estrada da Fúria que faz parecer que o Estrada da Fúria era um documentário, sabe? Quando você vê eles colocados um do lado do outro, assim, aquilo dá um choque, um desequilíbrio, assim, você fala, porra, mas... talvez tenha sido até de propósito, sabe? Pra você mostrar que são dois filmes radicalmente diferentes, pra você chegar no final e lembrar... Olha, cara, esse prequel foi bem diferente do que era Estrada da Fúria. Ele te dá um choquezinho imagético, assim, que eu acho que até conta pontos pra ele, no sentido de, eu quero fazer uma história diferente, é um prequel, mas é uma história com conceitos diferentes, com estruturação diferente que eu vou fazer. Mas, Gusta, pode falar aí, depois eu dou o meu artigo. O que você criticará? Não, na verdade, a minha crítica tem muito mais a ver com o elenco, e eu acho que vocês já imaginam quem é, né? Porque, assim, a Anya Taylor-Joy tá perfeita, adoro ela. Mas, assim, o vilão do filme, que é interpretado pelo Chris Hemsworth, eu achei, assim, é o Thor, gente. Ele só sabe interpretar o Thor. Eu achei muito... Não em termos de construção de personagem por parte do George Miller, mas por parte de interpretação. Tem vários momentos que eu achei o Chris Hemsworth, assim, idêntico ao Thor. A atuação ali no final dele, aquelas piadinhas que ele faz, eu via muito ele, sabe? Eu não via o personagem. Eu conseguia mesmo com aquela napa maior que a do Bradley Cooper? Eu conseguia atravessar o personagem e encontrar o Chris Hemsworth fazendo o papel. Sabe, aquela coisa, aquela pose mais, tipo, pegadinha, eu tô brincando com tudo, o Thor pelado no Olimpo lá, aquela coisa meio jocosa. Então, muitas vezes me desconcertava isso, mas é um ponto da ponta
mas não foi assim, não me tirou do filme, mas eu consegui atravessar essa camada, sabe? E o restante, impecável pra mim. Sinto muito, mas você está errado nessa. Próxima. Você está errado, eu discordo completamente. Próxima pauta. Cara, eu não Vou sei... pegar uns cortes depois quando liberar em streaming. Assim, sinceramente, eu não sei por onde começar. Eu tenho tanta coisa pra falar que eu não vou falar e eu vou me embolar, eu vou fazer uma zona aqui na minha cabeça, porque eu acho que... Calma. Não, é porque tem muita coisa que me chama muita atenção nesse filme, assim, sabe? Eu já comentei um pouco sobre o volume, eu tava preocupado com isso porque a gente tem uma tendência hoje muito maior do que a gente tinha em 2015 de fazer uns filmes feios pra porra, sabe? De umas coisas sem sombra, umas coisas... Volume? Sem graça. O volume é aquele negócio da Netflix que eles usam lá pra preencher cenário, que ao invés de você ir pra uma locação, você põe faz um monte de tela no estúdio, um monte de tela de LED no estúdio e faz o fundo por meio das telas. E é aquela coisa sim. bem Stranger Things, sabe? Que fica um fundo meio assim... meio cartunesco, aquela coisa 890, assim. alguma coisa, foi assim. Foi, a 1899, acho que foi a primeira série da Netflix a usar o volume, e ele virou um padrão da indústria. Quase todo mundo usa agora. Que é, ao invés de eu fazer locação, eu faço uma redoma de LED no feito estúdio set, e tal. né? Esses dias uma produtora na agência, a gente tava conversando com uma produtora lá, cotando umas coisas, e eles ofereceram na publicidade, então estão usando, tipo assim, em todos os lugares. Não, Aqui virou no Brasil padrão da já indústria tá virando total. febre também. Virou o padrão Muito da doido. indústria total. E tinha muita gente especulando sobre isso, porque o volume é marca registrada da Netflix. Ou seja, acho que não precisa dizer mais nada, né? Assim, o que se espera do volume. Mas, como eu já disse, não foi um problema. Mas, assim, eu acho que é muito relevante a gente falar que esse filme, ele tem um tom de fábula. E eu acho que é o primeiro dos Mad Max que tem um tom mais de fábula do que qualquer outra coisa, assim. Nisso ele se diferencia muito do Estrada da Fúria, porque o Estrada da Fúria é um filme absolutamente frenético. Ele te joga lá e você se vire pra entender, que é o tipo de coisa que eu adoro, inclusive, em filmes. A gente tá cansado de falar sobre isso. Mas eu gosto muito desse tom de fábula desse filme, e porque ele te vende o que um prequel deveria vender, o que os prequels geralmente vendem, mas geralmente vendem de forma porca. Geralmente o pessoal faz prequel num tom muito, muito discrepante da história original, e aí vira meio um dramalhão, ou vira meio um excesso de explicação, ou vira uma coisa... E aquele outro padrão da indústria que tá insuportável já, que é o excesso de verossimilhança pra histórias de distopia, pra histórias de super-herói, pra histórias de não sei o quê. E eu acho que o George Miller é um gênio em fugir disso aqui em Furiosa. Ele tá cagando e andando pra verossimilhança ou pra realidade. E nisso eu tô dizendo que por isso esse filme é o anti-Duna. Nesse quesito, assim, o Villeneuve faz um filme blockbuster extremamente bem sucedido, que vai ser muito mais bem sucedido que esse, inclusive, que tá patinando na bilheteria. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas o Villeneuve é um formalistão, é o cara da verossimilhança, é o cara que tudo ali tem que soar real, que seria exatamente o mundo que seria daqui a 5.000 anos e tal. E o George Miller tá cagando. Tem um momento que o Dementus tá com cabelo castanho, e aí ele se enfia numa nuvem de pó vermelho, e aquilo vira a identidade dele. Como se aquilo nunca tivesse, sabe? Ele tá cagando pra lógica, pra argumentação. Eu sou o Dementus o vermelho porque eu matei, não sei o que, foda-se. Eu entrei numa fumaça aqui, ficou vermelho, ficou legal, e agora isso virou minha identidade. Agora eu mantenho meu cabelo vermelho. Ele anda com tipo uma assim, carruagem de motos. a carruagem dele é uma coisa maravilhosa. A carruagem dele é magnífica. É genial. 3 motinhas assim e De fica fato, puxando com a rede. Esse assim. filme é o mais engraçado ali dos dois, né? Tipo, ele tem muito mais piada, é muito mais divertido. Sim, muito. Em termos Humor de e piadas. humor e piadas, muito mais Mas, engraçado. assim, é muito... E eu adoro esse tom de fábula, esse tom... Cara, o filme literalmente acaba com um voice-over falando sobre uma árvore da vida que dá esperança. É super um tom de fábula mesmo. O filme frenético do cara amarrado na guitarra, o guitarrista amarrado no caminhão pra fazer trilha sonora pra guerra, virou uma fábula sobre um homem que vira semente de uma árvore. Sabe? É muito legal como ele dá esse tom de fantasia, de mágica, num filme, numa franquia que é conhecida pelo frenesi, que é conhecida pela correria e pela loucura, e ele consegue encaixar essas duas coisas de forma magistral.
é brilhante como ele consegue encaixar a fábula com a história de ação que a gente tá acostumado, com a história de ação do blockbuster. Esse era o principal ponto que eu tinha, assim, sobre Furiosa, que eu acho fantástico. Por que eu acho que o Gusta tá errado? Errado não, isso é uma questão de perspectiva, mas assim, por que eu não concordo com ele nessa questão do Chris Hemsworth? Esse ponto do Chris Hemsworth combina completamente com essa fábula que o George Miller tá contando. É overacting, é exagerado, é pra ser gritalhão, é pra ser chocante, é pra ser sem sentido, é pra ser vilanesco, de um sentido mais tradicional mesmo, sabe? Então, pra mim, é o casting perfeito. Tinha que ser o Chris Hemsworth pra fazer esse papel, com aquela prótese no dente, com aquele sotaque. Tinha que ser, sabe? Tinha que ser aquela personalidade maluca, bizarra, que tem um tom muito da antítese do Immortan Joe no Estrada da Fúria, que é um vilão de dar asco, né? Que é aquele cara que você odeia e quer que morra o quanto antes. Esse vilão aqui é um cara assim, ele é um babacão, ele é um merda, você quer que ele se foda igual você queria o outro, mas você tem uma outra perspectiva com ele. Você vê aquilo e você quer ver ele em tela, você quer ver ele fazer as merdas que ele faz, você quer ver ele entrar lá e ameaçar um cara que ele não dá conta de ameaçar, sabe? Você quer ver aquele jeito meio tosco dele fazer as coisas, que faz você pensar que ele não é inteligente, mas na verdade ele é muito inteligente. Ele é cruel e muito inteligente, mas ele é muito arrogante, como isso pesa pra ele e tal. Eu acho o casting dele espetacular, eu acho uma excelente escolha. Eu acho que até aquele sotaque forçação de barra contribui muito, assim, pra construção do personagem, por conta do tom que o George Miller estabeleceu. Então, assim, defendo e defenderei super. Com relação à fotografia também, eu acho um espetáculo a fotografia, e um espetáculo muito diferente de Furiosa. E aí eu vou falar tanto do uso do volume que não... De Furiosa não, desculpa, que é muito diferente de Estrada da Fúria. Porque é tanta fúria, Furiosa, Estrada da Fúria, a gente confunde. Mas, eu acho muito diferente do tom de Estrada da Fúria, que é um jeito do George Miller abraçar a ideia que ele já abraça no Estrada da Fúria, de que o cinema mudou, o jeito de fazer cinema blockbuster mudou. Então ele vai usar os melhores recursos disponíveis do jeito mais imaginativo disponível. Ele é assim dentro dessa franquia desde 79. Desde o primeiro filme ele é sempre de usar o jeito mais inventivo possível dentro do que ele tem disponível de orçamento e de imaginação, sabe? Então eu acho assim, é outra coisa irretocável do filme. Você quer fazer um comentário, Lucas, antes de eu passar pra frente? Que como eu disse, é muita coisa, eu vou ficar falando aqui 40 minutos. Né, sobre o Chris Hemsworth, eu também adoro ele no filme, cara. Eu acho que ele super combina, tanto o overacting dele, a caracterização. Eu acho que ele combina muito com o personagem, assim, com aquele mundo que o George Miller quis trazer. Cara, e eu não consigo... Eu desassociei ele do Thor, assim, na hora. Eu entendo o ponto do Gusta de falar que ele viu o Chris Hemsworth ali. Meio ele alívio cômico, né? Nisso bem alívio cômico, bem a cara do Chris Hemsworth tá ali fazendo aquele tipo de papel e tudo mais. É a cara dele fazer aquele tipo de papel, né? Que a galera descobriu que ele é bom no humor, inclusive corporal, e agora é isso que colocam ele. A gente precisou passar por Thor 2 pra descobrir que o Chris Hemsworth era melhor na comédia do que no drama. E, cara, eu acho que ele super combina com o tom do filme. É justamente isso, é pra ser daquele jeito e tá tudo certo, né? Ele abandona total a verossimilhança e o personagem, eu acho que ele é esse vilão justamente que é a antítese do Immortan Joe e que a gente quer ver ele em cena, né? Além da Furiosa. Uhum. Eu gosto muito dos dois, tanto ele quanto a Anya Taylor-Joy. Inclusive é engraçado, Gus, falar isso, que os comentários que eu tinha visto até agora eram criticando a atuação da Anya Taylor-Joy e elogiando, exaltando muito o Chris Hemsworth. E pra mim que tá todo mundo errado. Pra mim que os dois estão excelentes, assim, pau a pau. Eu adoro ela aqui nesse filme, eu acho que ela tá fantástica. Apesar de falar pouco, a gente pode falar mais sobre isso. Mas Chris Hemsworth pra mim também... E eu não precisa falar, não. Pra que ela precisa falar? Ela não precisa falar. E assim, é tudo contextualizado porque ela fala tão pouco. Não é só uma questão de personalidade, é uma questão de proteção, autopreservação, né? Isso tudo tá dentro do joguete, de como a história tá, dentro da lógica, né? Dentro de como a história tá estruturada. Então, assim, um outro ponto não é porque esse filme é uma fábula que ele também não é frenético. Ele tem cenas de ação extraordinárias. A cena de ação na Bullet Town, que é quando eles chegam lá com um caminhão para recolher as balas e tem uma armadilha, é maravilhosa. A cena do primeiro teste do caminhão fodelástico lá, que eu esqueci o nome,
também é um espetáculo, tem muitas cenas boas, mas tem uma outra coisa que, assim, eu acho que pra pegar um contexto melhor, porque a gente tende a falar muito em inovação, é revolucionário, não sei o quê, porque a gente de público de modo geral, assiste pouco filme, sabe? Tem muita coisa do Furiosa que tá no Mad Max 2, sabe? Em como o George Miller estrutura uma história, em como ele conceitualiza uma história. Então, assim, pra quem não viu ainda, o Mad Max 2 está disponível na Max, na data de gravação desse episódio, e, assim, é um filme extraordinário. Pra mim, Mad Max 2, o Estrada da Fúria e o Furiosa, eles são do mesmo nível, assim. Gosto também do 1, acho o 3 um pouco mais aquém, assim, mas eu gosto também do 1, mas o 1, ele é um filme mais tradicionalzão, assim. Mas uma outra coisa que me impressiona muito no George Miller é como ele consegue fazer o filme funcionar, não importa quanto dinheiro ele tem na mão. O Mad Max 1, o de 79, você tem um elenco absolutamente desconhecido, um filme todo feito lá na Austrália, um diretor desconhecido, sabe? Uma experiência super de primeira viagem, assim. E você tem um resultado ótimo. Ele é um filme muito mais tradicional e quando você vai vendo o que a franquia vira, você até assusta de ver o primeiro de novo, sabe? Porque ele é um policial, ele tem uma casa, ele tem uma família, a sociedade eu fiz isso, eu dei play. Sociedade vive mais ou menos de modo normal, sabe? O salto do 1 pro 2 é assim, é bizarro. Vira uma distopia pós-apocalíptica no 2. O primeiro é um filme meio de policial, assim, sabe? De perseguição de carro mesmo. Mas desde o primeiro, ele já tem esse tom de te jogar na história e te explicando os meandros da história durante o filme, sabe? Você vai entendendo os personagens, entendendo o contexto durante o filme. E sem muita exposição, assim. Ele não preocupa muito com exposição, é meio o estilo dele. Você precisa entender isso aqui. E quem viu Estrada da Fúria vai saber disso muito bem, porque tem um caminhão correndo. Se eu não me engano, faz um tempo que eu vi, mas o Estrada da Fúria começa com o Max amarrado no caminhão, né? E o caminhão correndo. Começa com ele matando o lagartinho. Que voltou. Ele tá comendo um lagarto. Ele volta aqui no Furiosa. Ele volta. O lagartinho tá... Não, eu ri, gente. Eu ria tanto. Aí ele é capturado. O Max pisa no lagarto e come o lagarto no começo do primeiro. E aqui tem uma cena que o lagartinho tá saindo de uma... Do quarto, né, amigo? De um crânio. No quarto. Eu divido eles... Três. A trilogia antiga. 3 e 2. Exatamente. E aí, quando apareceu o lagartinho, eu ri alto no cinema. Eu não sei se eu tava com um público um pouco desavisado, que não tinha assistido Mad Max, ou que não tava tão empolgado quanto eu, mas eu ri várias vezes sozinho, gente. Eu ficava com um sorriso no rosto estampado o tempo inteiro. Eu assisti esse filme sorrindo. Assim, feliz. Eu também. Eu tava feliz demais de ver. Nossa. Cara, eu revi o Mad Max, eu revi o Estrada da Fúria antes de assistir Furiosa também, cara. E aí foi até bom, cara, porque... A hora que eu bati o olho naquele tatuador lá, eu já lembrei dele, que eu não ia lembrar jamais se eu não tivesse revisto Mad Max, que... inclusive o Luiz falando no começo, né? Ele começa com ele lá comendo um lagarto e ele já é capturado. E aí esse cara tá fazendo uma tatuagem nele, eu errei a nele, referência, mas assim, ela também é dentro da ideia de sem contexto. Beleza, esse cara tá aqui, ele vai ser capturado. Também é sem contexto, também é tudo acelerar. Ó, essa galera louca que me pegou, me capturou, me fizeram já uma tatuagem aqui, já estão querendo me prender e é isso. E eu dei play no Mad Max, no primeiro, né, no antigão lá, com o Mel Gibson, dei play nesse primeiro Mad Max, depois de ver Furiosa. E eu achei, ele é um filme muito mais tradicional, mas eu achei o jeito de, tanto em ritmo quanto nas escolhas narrativas do George Miller, eu achei que é um filme muito mais parecido com Furiosa. Não vi o 2 ainda, né? Mas eu achei o começo dele, não cheguei a terminar de ver tudo, mas eu achei o começo dele assim mais parecido com aquela coisa de, vou demorar pra apresentar meu personagem aqui um pouco, vou te dando algumas cenas de ação aqui, onde não vai ser tão frenético assim o ritmo, mas eu vou te apresentando todos os pouquinhos, aquela narrativa mais convencional, assim. E aí aqui a gente vê, né, que isso já tá na franquia, não é que ele fez diferente agora, né? É porque a gente viu o Estrada da Fúria, mas esse jeito dele contar a história que tá aqui em Furiosa já tava na franquia há anos. Não, e a própria narração que é um ponto que a gente fala aqui que tá bem presente no Furiosa em determinados momentos, especialmente no final de Furiosa, ela é um ponto muito significativo de como ele escolhe contar a história no Mad Max 2. Porque o que acontece? Como eu tava dizendo, o primeiro filme ele é um filme de road rage, né, de perseguição policial e tal, mas de certa maneira muito tradicional. É um cara que enlouquece, é um personagem do Nolan, é um cara que enlouquece porque perde a mulher. É isso, assim.
E aí, quando ele começa o segundo, que é de 82, são 3 anos depois, ele começa com uma narração falando, então, sabe aquele cara lá? O mundo era assim. Aí jogaram as bombas e aí o mundo acabou de vez. Então agora esse cara tá aqui, ele tá mais bonito, ele tem uma barba, agora você já conhece ele de outro lugar. Ele tem um carro muito chique. Ele tá aqui no carro, você vai ver ele aqui no meio da estrada sendo perseguido por 2 caras. Beleza, meu filme começou, manda bala. Então assim, o Mad Max 2, ele estabelece o tom que a gente passa a conhecer e ele parece mais com Estrada da Fúria. Ele é bem mais diretão assim. Acabou o melodrama, acabou família, acabou filho, acabou tudo. Agora é um cara que é um aventureiro. É um filme... Também me impressiona demais como o George Miller claramente gosta muito de faroeste, sabe? Como ele tem uma estruturação de faroeste, eu acho que em todos esses filmes. Mesmo que o faroeste tenha uma noção melhor de mocinho e vilão, é menos área cinzenta do que os Mad Max, especialmente os últimos 2 Mad Max, ele tem aquela coisa do cavaleiro solitário no meio do nada, que é o cara que é o durão, que ele não tem uma postura necessariamente da moral, do bem e tal. Ele é uma arma a serviço, o forasteiro, sabe? Que aparece. É, o forasteiro, é uma arma a serviço. No Mad Max 2 ele é uma arma a serviço, ele é pego num assunto por acaso porque ele quer roubar uma gasolina e tal. Outra coisa muito legal do Mad Max 2 é assim, é o tom que ele estabelece com os filmes da sua época, com o Império Contra-Ataca, com o próprio Indiana Jones. Você assiste o filme e você tem aquela sensação ali de comecinho dos anos 80, de filme de ação, dos grandes blockbusters, e você se envolve sim imediatamente com a história. E é engraçado que assim como o Star Wars, o segundo é muito melhor do que o primeiro, sabe? Não que o primeiro seja ruim em nenhum dos 2 casos, mas aquilo já te embarca, assim, na história e tem um jeito muito... que é o que a gente convencionou por tratar como espetacular no Estrada da Fúria, você já sente ele muito no 2. O 3 enfim. Mas assim, o 2 é um filme espetacular, assim como os outros 2, e por isso eu tô falando muito dele, pra que a galera que assistiu Furiosa e gostou e não conhece os outros ainda... vá visitar os antigos. É claro que o espectador casual vai ter o estranhamento, porque, né, são filmes que tem mais de 40 anos e tem aquela coisa de filmado diferente, o ritmo é diferente, tem que considerar que ele fez com uma pipoca e um guaraná, o primeiro Mad Max, então o orçamento tem que ser levado em consideração, mas assim, pra quem é apreciador, eu tenho certeza que vai achar o que defender e o que gostar muito, mesmo nos filmes que são um pouco mais antigos, mesmo quem não tem o hábito de ver filmes, chamar filme dos anos 70 de filme antigo, eu acho que todos os convidados que a gente recebeu aqui vão bater em mim por falar isso, mas enfim, acho que vocês entenderam, né, pro espectador casual. E o Furiosa vai por um outro tom, ele vai por uma outra linha, eu acho que ele resgata um pouco mais a pegada do primeiro em termos de melodrama, da estruturação tradicional da família, a motivação é familiar, a motivação é mais importante pro contexto da história do que simplesmente as cenas de ação, mas ele resgata isso de uma forma que não é clichê, que não é, assim, blasé. Você, beleza, mais uma história da menina que perdeu tudo, que perdeu a mãe, que perdeu o namorado, não é? Você vai entendendo a raiva dela absorvendo, mas o filme é muito mais pela jornada do que pela motivação. Tanto é que ele faz uma escolha que pra mim é espetacular. Ele tá cagando pra guerra. Ele não quer fazer um filme da Marvel, ele não quer chegar num momento épico no final de Furiosa. Ele pula a guerra. Ele põe lá uma narração e fala assim, beleza, deu guerra, deu ruim aqui. Em 2 minutos, menos de 2 minutos, você já tá na parte importante, que é entender a Furiosa com Dementes. Já rolou tudo, já tá tudo fodido, todo mundo já, quem tinha que morrer, morreu, quem tinha que viver, viveu. Você não vê nada, ele pula a guerra, porque eu não tô querendo te contar essa história dessa guerra. Não é pra isso que eu tô aqui, eu quero te contar a história da Furiosa com Dementes. E ele foca nisso, e ele meio que caga, sabe? Cara, e ele subverte. É muito bom como ele taca o foda-se nas expectativas do blockbuster. Ele entrega um filme de ação espetacular, mas ele tá com foda-se em diversas convenções, tanto do gênero fábula quanto do gênero ação, sabe? E ele, tô nem aí. Eu vou contar do jeito que eu preciso contar e pronto, sabe? Não, isso que ele faz é ótimo, cara. Ele subverte várias coisinhas, assim, em termos de... Eu falo subverter em termos desses padrões, né? De blockbusters, de filmes da Marvel e tudo mais. Cara, se você pegar, por exemplo, um filme bem ruim, que eu acho que não tem quem gosta desse filme, que é o X-Men Origins Wolverine, que você vai contar a origem desse personagem que está estabelecido. Cara, você tem no filme... Eu assisti esse filme tem muito tempo, mas enfim... No filme tem vários... qual que é o grande momento em que o Wolverine colocou adamantio no seu esqueleto e tal? Tem, assim...
ele quer te dar elementos do personagem e ele vai criando vários grandes momentos pra te mostrar como que o personagem conseguiu aqueles elementos que tornaram ele o que ele é. Em Furiosa tinha tudo pra fazer isso, se ele fosse seguir o padrão da indústria. Mas não, tipo assim, como ela perde o braço, por que ela usa aquele braço, essas coisas, sabe? De entender o porquê ela é caracterizada daquele jeito e tudo mais. Cara, e é tudo feito de uma maneira muito mais natural. A cena em que ela perde o braço, você não tá esperando. É uma coisa meio que corriqueira, que faz parte da cena de ação. Não é um grande momento do filme. Você imagina o slow motion que o Zack Snyder ia ter usado na hora que ela perde aquele bendito daquele braço. Não, meu amigo, ia tá perdendo até agora. Nossa, tá eu ia estar dentro da sala de cinema ainda, vendo aquele braço esmagando lá. Cara, então eu saí da sala conversando justamente isso com esse Melly. Que o que eu mais gostei no filme foi isso, que ele fica subvertendo essas coisas que a gente tá esperando. Ela vai perder o braço em algum momento e tudo mais. E, cara, ele não cria grandes momentos pra isso. Simplesmente a cena de ação tá acontecendo, apertei o braço aqui, pá, já continua, ela mesma já continua, segue o baile ali, a gente já sabe que aquilo lá vai acontecer e vambora. E ele faz isso com o filme todo, assim, com todos os elementos que cercam o Furiosa, né? De onde ela veio, a questão do braço, o raspar o cabelo. Então não são coisas que a gente gosta, né? Mas a gente tem que comparar também. Não são coisas que o Nolan, em Batman Begins, ele explica por que o Batman usa garrinhas aqui no antebraço, que tem todo um objetivo para aquilo, sabe? Então eu adoro que ele simplesmente vai soltando, assim. Uhum. Gusta? Tô tão calado, Gusta. Tá parecendo a Furiosa. Não, isso pra mim é o charme também do filme. O George Miller, ele deixa a Furiosa... Ele simplesmente tem a Anya Taylor-Joy no elenco, ele pode usar ela do tempo de filme que ele quiser e ele decide colocar ela assim, depois de uma hora, quem estiver ouvindo aí tiver depois o tempo que ela entra, mas assim, ela fica um tempão sem aparecer e quando ela aparece, ninguém vê que ela apareceu, porque ela entra meio disfarçada assim no filme, então não tem aquele impacto de meu Deus, estamos revelando a Anya Taylor-Joy, é muito mais sutil do que eu imaginei. Que ele poderia ter caído num piegas, assim, de ter apresentado, né, a musa que tá todo mundo falando, né, a musa de Cannes. E como que ele conseguiu arranjar uma criança tão parecida com a Anya Taylor-Joy, eu não vou... Nunca vou conseguir processar. Será que clonou ela, alguma coisa assim, pra fazer o filme? Conversou com o pessoal de Dark. E ela é muito boa, né? Esse é o ponto, achar uma criancinha que parecesse e que conseguisse entregar a atuação dentro de um cenário assim, muda, ela fica calada o filme todo, é muito impressionante. Eu gostei muito do acting da menina e a transformação, assim, né, a Anya Taylor-Joy é um mulherão, assim, você vê ela em outros filmes, ela consegue entregar impacto, assim, né, ela tem uma presença, ela é linda. E assim, ela fica realmente um garotinho ali, né, no filme. Eu achei muito legal como eles conseguem fazer a transformação gradual de... Aí vai também um aplauso pro design de produção, figurino, maquiagem, que tá impecável mais uma vez, né? É uma coisa assim, surreal. Lembrei também quando a gente tem lá os outros, puxando um pouco pra maquiagem e figurino, quando a gente tem como é que é o nome dos carequinha lá, gente? Branco, tem um nome eles. Me deu um branco agora. Exato. O soldadinho lá do Witness. Soldados lá. Isso, do Witness. Soldier lá, os Boys. Testemunhados. Soldier Boys. Eles... aquela família toda, todos eles careca, e aí tem o Immortal Joe e os irmãos, né, os dois filhos do Immortal. E vocês não lembraram dos Harkonnen, não? Assim, só pra saber se alguém teve essa busca de referência, se o George Miller bebeu na fonte de Duna. O George Miller que bebeu, meu filho. Quem fez os Harkonnen careca foi o Villeneuve, eles não são carecas, não. No livro eles não são? Então fudeu, porque agora o Villeneuve vai ter que prestar contas agora pro tribunal. Cara, é o mesmo tipo de família. É uma família meio estranha que parece ser meio canibal, que tem a galera careca que é meio doida e se mata por eles, né? O chefe da família asqueroso. O chefe asqueroso que usa a tecnologia pra viver cada dia mais. 2 irmãos que lutam pra saber quem tá certo. Um que é mais cabeça e outro que é mais guerreiro. Eu falei assim, gente, eu tô vendo areia pra tudo quanto é lado. Eu tô assistindo... amigo, mas é foda que assim, quando você pega...
é muito difícil lidar com o Frank Herbert, porque Duna é referência pra muita coisa. Tipo assim, a gente Duna citou Star Wars aqui, né? Duna é a ficção científica mais vendida do mundo, o primeiro livro. Então, assim, a gente fala do próprio Star Wars aqui, e eu tô lendo um livro que vai ser bem útil pra um episódio aí pra frente, que é um livro gigantesco sobre a pré-produção, a produção e a pós-produção do Duna do Lynch. E aí ele fala muito sobre como foi a produção, como foi conceber certas coisas e comenta muito sobre o livro original, sabe? E lá vamos nós falar de Duna de novo, e a culpa é minha. Mas assim, o Duna do Lynch, antes mesmo do Duna do Lynch, quando o projeto tava na mão do Ridley Scott, quando o projeto foi cogitado lá pelo Jodorowsky ainda, ele já sofria muito com o fato de Star Wars ter saído antes. Então tem muita coisa que o George Lucas roubou do livro de Duna, que se o Lynch fizesse, que era original de Duna, mas se o Lynch fizesse no cinema, as pessoas iam olhar e falar, o Duna está roubando de Star Wars, e não o contrário, sabe? Muito da concepção, porque Duna baseou muito da ficção científica que veio dali pra frente, né? E se Duna baseou demais Star Wars, e todo mundo queria roubar Star Wars nos anos 70 e nos anos 80, significa que essas referências estão espalhadas em tudo quanto é lugar quando você vai falar de distopia, de ficção científica, né? E a gente tem que considerar que o primeiro Mad Max, ele é pós-Star Wars, ele é de 79, né? O Star Wars original é de 77. Então, assim, muito da concepção do George Miller sobre a história, ela vem desse Duna, apesar de, como eu disse, o primeiro filme não ser tão distópico assim. O segundo filme é que começa a onda da distopia no Mad Max, né? Mas ele já, claro que já dava pra conceber. Dá pra entender, né? Que o projeto dele era chegar onde ele chegou. Não é à toa que ele chega com tanto volume. A piada, mais uma vez, que ele chegou realmente, literalmente, colocou o volume e filmou. Mas ele chega com uma... o filme tem muita substância, né? Ele tem muito... Ele consegue solidificar o mundo que ele criou. Pra mim, ver Furiosa foi o atestado de que o George Miller consegue fazer uma construção de mundo extremamente rica dentro de um cenário que, assim, o Lucas mesmo falou, né? Ele não precisou ir longe, ele não precisou conquistar outro continente para mostrar o que tem lá do outro lado, ele não precisou avançar. Desculpa, amigo, deixa eu te interromper, tem até uma piadinha o pessoal falando. Você imagina se no próximo Mad Max a gente descobrir que o mundo inteiro tá ok e o apocalipse foi só na Austrália? Só que não, tipo, o pessoal não saiu de lá, sabe? E ninguém consegue acessar a Austrália. E todo mundo abandonou a Austrália. Sob a redoma. Né, inclusive o mapinha lá da Austrália no começo eu achei assim 10 de 10, CGI intacto, tá impecável. Ele consegue mostrar a textura do deserto desde do alto do planeta Terra. Mas eu parabenizo 100%, assim, é um trabalho extremamente difícil de você conseguir, apesar de ter essas lembranças que a gente está comentando, que lembra Duna, que lembra aquilo, é um mundo extremamente original, é uma fábula, como o Luiz está falando, tem uma carinha, tem um gostinho de fábula mesmo, mas ao mesmo tempo ele não destrói o que ele já tem feito para trás, ele na verdade ele faz uma ode, assim, né? Vira uma celebração de tudo que ele construiu, ele fantasia tudo aquilo. E quando chega nas cenas de ação, que é onde ele manda bem, tudo recompensa, sabe? Porque tudo vai fazendo sentido. A cena que o Luiz citou, da Cidade das Balas, pra mim, assim, vai ficar na minha cabeça pra sempre. Eu vou assistir esse filme de novo, não sei vocês, mas eu vou no cinema de novo e vou assistir esse filme de novo. Eu quero ver ele mais uma vez, entendeu? Porque se ele ficar em cartaz mais uma semana, né? Porque agora a gente tá vivendo uma realidade no cinema que puta que pariu. Tipo assim, nossa, 2 semanas não tem mais filme. Tá saindo muito rápido. É a streamerização do cinema. Exatamente. Isso aí, mas assim, quando começou aquela cena, quando tem aquela sequência, eu falo, cara, como... Eu não tava conseguindo conceber mais grandiosidade dentro do filme e ele vai lá e entrega. É muito boa aquela sequência, na verdade. E se você for pensar, é muito legal porque, tipo assim, ela é de uma execução... Eu não vou nem usar o termo execução porque no cinema ele significa outra coisa. Ele é assim, quando você vai ver o que acontece, como que o pessoal concebeu a estruturação daquela cena em particular, ela é muito simples, não acontece tanta coisa assim. É um buraco em espiral, porque é uma mina, né? E aí o caminhão vai descendo em espiral, porque ele tá sendo perseguido, enquanto isso tá acontecendo ele tem que matar a galera em volta dele. A Furiosa tá responsável por matar um cara que tá numa torre,
E aí depois Sniper. aparece uma bazuca no meio que derruba o morrinho onde ela tá. Depois a torre cai também. E cai um guindaste. Um guindaste pega um caminhão e faz o caminhão balançar. Tipo assim, não tem tanta coisa acontecendo. E é uma cena longa. Não tem tanta coisa acontecendo se você vê por cima, né? A câmera do drone. Tem pouca coisa acontecendo. Mas é uma cena longa e tão bem executada, tão bem feita, que você fica na ponta da cadeira o tempo inteiro, né? E o foda de Mad Max é que você fica na ponta da cadeira o tempo inteiro. Mesmo numa história que é mais fabulesca, assim, que é menos frenética do que a outra, você fica o tempo inteiro investido naquilo. E é muito foda ver. Não, e você mesmo acabou de descrever a cena, cara. É uma coisinha que vai levando a outra, um detalhe que vai levando a outra, que vai construindo a cena pra ela chegar onde ela tem que chegar. Não é simplesmente uma cenona de ação, pá, na sua cara. Cara, e fica genial. Tanto é que são todas muito pouco povoadas, né? Porque a gente vive também numa época em que o pessoal não quer mais pagar extra, não quer mais movimentar gente pra fazer exército e tal. E ele é muito foda-se. Acabou os figurantes. E na verdade ele é sempre muito foda-se com relação à quantidade de pessoas, né? Isso deve ser uma cultura do baixo orçamento também. Ah, beleza, põe uns 20 caras aqui de moto, minha cena vai funcionar. Você põe uns 20 caras de moto no deserto e faz eles levantarem areia, faz fazer curva pra lá e pra cá e vai funcionar. Eu sei que vai funcionar, eu sei o que eu tô fazendo. Confia. E é isso, e você vai e confia. E dá certo, em algum momento, vocês acharam que ele ia terminar o filme com um gancho por causa daquela cena da guerra? Gente, por Deus, eu tava quase... Falei assim, não faz isso, não faz isso. Eu também tava com medo, achei mesmo. Eu não cheguei. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nem mostrou. A gente ficou assim, nossa, mas teve guerra? Hã? Não, porque já tava filme demais pra ter guerra, né? Então, a hora que começou a falar, e aí teve uma guerra de 40 dias, eu falei assim, nossa, o próximo filme vai ser incrível. Ele vai lá e corta a gente no talo. Não, eu não vou te prometer nada. Porque mas a próxima ideia que ele tem de facilmente. concepção, ela é um prequel do Max. É pra acompanhar o Max mais ou menos ali 1 ano antes de ele encontrar a Furiosa. Então o próximo projeto que ele tá concebendo, pelo menos nesse momento, não é uma continuação de Estrada da Fúria. É um outro prequel. É um outro prequel de Estrada da Fúria que ele vai, aí sim, acompanhando o Max pra gente entender como é que ele vai fazer. E Deus sabe quem vai ser o Max, né? Porque o Tom Hardy... O Tom Hardy odiou as gravações de Estrada da Fúria, a Charlize Theron odiou as gravações de Estrada da Fúria. Eles tiveram que ser... Uma poeira, um solão, um risco de... Foi tudo na garra, assim. Os dois se detestavam, né? Não foi no volume, foi no terrão, né? O Tom Hardy e a Charlize Theron se detestavam, eles davam entrevistas super esquisitas depois. Os dois sofreram demais na mão do George Miller, sem entender o processo, sabe? Então eu acho difícil que eles voltem. Eu não sei nem se o George Miller vai querer que eles voltem. Alguém tinha que ter falado então, isso pra assim, eles, porque deu certo. Eu acho que ele vai... aqui é uma total suposição, total achismo, mas eu acho que ele vai conceber essa história, e eu daria muita risada se ele concebesse essa história, no bom sentido mesmo, se ele fosse mudando, sabe? Ah, não, uma hora a Furiosa é outra pessoa. Ah, não, outra hora o Max é outra pessoa, é outro ator. Mas não parece... Caguei! É outro ator, é outro ator, tá bom, sabe? O tempo, como ele fez um pouco aqui, né, ele consegue fazer muito bem. Com a Furiosa ficou perfeito. Você já pensou que caralho seria se ele tivesse tentado enfiar o Mel Gibson no Estrada da Fúria? Não, mano, larga lá. Cara, eu acho que o Max ainda funciona. É outro cara, é outra época, tá bom. E com o Max ainda funciona porque ele é um random, assim, né? Ele é um cara completamente aleatório, pode ser qualquer pessoa. Você coloca um cara tudo sujo, com a mesma jaqueta lá... com a cara presa de barba, pronto, pode ser qualquer um. Você faz a barba dele, deixa o cabelo curto lá, pode ser qualquer um. A hora que ele cata o rosto do Mel Gibson jovem era completamente aleatório. Você vê só as costas dele, o Max, beleza, tá bom. Não precisa nem mostrar. Se no próximo filme ele não quiser nem mostrar a frente do Max, tá de boa, não precisa, tá bom, é o Max. Mas essa questão de construir a narrativa e terminar do ponto em que começa o Mad Max Estrada da Fúria, eu achei muito bom. Ele simplesmente encaixa um filme no outro. O final do filme é o começo. Ele te entrega pro outro filme, assim, cara, tá aqui. É de um sabor. Sabe quando você termina uma tarefa no trabalho, assim, e coloca um check? Pra mim, assim, foi aquela sensação de alívio. Que o George Miller claramente copiou dos filmes da Suzanne von Richthofen, né? Que amigo, não é por aí, né? Eu acho que não foi a referência. Mas que agora ele vai fazer o outro prequel do Max... que vai encaixar também na história do Fai, tô falando, meu amigo. O George Miller adora cinema brasileiro, sabe? Sim, ele realmente foi por um lado que a gente não traria, né, assim, como recomendação, mas já que ele foi por esse lado e tá dando certo, deixa ele.
Gente, Lucas, tão bom quanto o primeiro, né? Você conseguiu processar esse filme na sua cabeça? Você acha ele tão bom quanto o primeiro? Você falou que ainda tem impressão... Primeiro, eu tô de novo eu usando o primeiro. Tão bom quanto o anterior, né? O primeiro dos recentes. Você quer tentar fazer um resuminho do filme aí pra gente encerrar? Cara, é tão bom quanto. Os dois são, assim, excelentes e eu, assim, lá no fundo do meu coração ainda gosto mais de Estrada da Fúria, mas só a termos de comparação mesmo, porque os dois filmes são magníficos, assim. Furiosa não sai perdendo em nenhum ponto. E o maior trunfo, assim, de Furiosa é que ele é diferente de Estrada da Fúria. Ele não é um simples derivado de Estrada da Fúria. Ele se passa no mesmo mundo. Ele conta a história da personagem que a gente conheceu lá. Mas, cara, ele tem a sua cara. Ele tem sua originalidade. Ele tem o seu ritmo diferente de contar a sua história. Ele tá preocupado em contar a história da sua protagonista. Enquanto Estrada da Fúria tá preocupado em contar a corrida, né? Pra pegar aquele caminhão. E não tá cagando pro Max, que quase também não fala em Mad Max, Estrada da Fúria. E, enfim, cara, Furiosa toma seu tempo pra apresentar sua personagem, pra gente conhecer ali o background dela e conhecer o que a gente precisa conhecer pra acompanhar a história. Não é ficar cheia de floreando tudo, não. Então, cara, ele continua entregando excelentes cenas de ação, expandiu o seu universo de uma maneira que não perdeu foco, assim, na protagonista. E aí, assim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que, assim, os dois são... E pra mim, os dois são do mesmo nível, assim. Eu não consigo fazer uma diferenciação entre os dois mais recentes. Eu vi recente o Mad Max de novo, então. Acho também o Mad Max 2 do mesmo nível. Eu acho, assim, a trilogia da excelente qualidade do Mad Max. Pra mim, é o Mad Max 2, de 82. Que, na verdade, nem chamava Mad Max 2, gente, quando o filme saiu. O filme chamava The Road Warrior. Acho que nem Mad Max estava escrito no título, pelo menos. Preciso ver o 2, porque o 1 não me pegou muito não, hein? Que é assim, depois ele não quer ganhar bilheteria como, né? não segue uma lógica, não faz merchandising. Cara, não tá dando dinheiro. Eu comentei com vocês que eu não tava vendo propaganda. Vocês lembram, né? Eu falei, marketing ruim demais, marketing muito ruim dessa vez. Pelo amor de Deus, muito gente. Ruim. Tem que pôr, tem que Cara, pagar sala vazia que eu fui. A minha também. A minha tava cheia, mas eu fui no XD, né? Tipo assim, eu fui no XD num feriado em Goiânia, então tava lá, nada de se esperar, nada menos, né? O pessoal vai no XD pra ver Furiosa. Mas assim, eu acho os dois do mesmo nível, coloco também o Mad Max 2 no mesmo nível. Acho um muito bom também, mas acho que ele é bem diferente, então ele dá uma quebrada assim. Mas e aí, Gusta, você quer fazer também um resuminho aí da sua relação Furiosa, Estrada da Fúria? E se quiser também fazer um leve apontamento sobre bilheterias. Já vou dizendo aqui pros fãs de bilheteria que ouvem Meia Pantufa, foda-se a bilheteria, o filme não é pior porque ele não vai dar bilheteria, não é assim que a gente mede filme. Tem vários filmes que são fracassos de bilheteria e que a galera adora, inclusive muita gente aí, tem um monte de gente de starter pack de cinema que ama Clube da Luta, e Clube da Luta é um fracasso comercial gigantesco, então assim, bilheteria, saudades, né? Mas comenta aí sobre Furiosa, Gusta, e se quiser falar da bilheteria também, à vontade. Eu gostei tanto que eu vou assistir de novo, assim como eu fiz com Mad Max Estrada da Fúria. Ajudar a bilheteria. Pra ajudar a bilheteria. Exatamente, como de 30 de grão em grãos, galinhas. Exatamente. O George Miller fica mais rico ainda. Então essa é a minha proposta, enriquecer grandes fortunas e assistir um bom entretenimento. E vai ter que pagar o tratamento daquela galera também, porque tava me dando uma micose, aquele povo esfregando petróleo na cara. Toda hora, vou esfregar petróleo aqui nos braços, na testa. E, gente, não, é coisa do câncer, não. Já pensou, você sobrevive ao apocalipse e morrer de câncer de pele? Sabe, não dá, não, faz... Não dá, para protetor solar, deve ter sobrado alguns. E eu sou assim, eu já sou um fã de... O George Miller, ele tem meu coração, né? Eu acho que eu já assisti os filmes anteriores, o 1, 2, 3, eu assisti há muito tempo. Desde Baby, né, o porquinho, quando eu assistia na Sessão da Tarde. E não sabia da genialidade por trás dessa obra-prima. Happy Feet também. Assisti os Mad Max. Gente, inclusive, interrompendo você aí. Esses dias eu caí numa página que tava mostrando a fotografia de Baby Porquinho Atrapalhado. Cara, é genial a construção do mundo de Baby. E a gente nunca parou pra reparar isso. Depois vocês olham. A gente pode fazer um episódio
sobre, tipo, filmes que falam de animais, o Dr. Dolittle. Aí a gente Filmes fala que da falam diferença de filmes. George Miller obriga a gente a tergiversar e falar de 10 coisas diferentes no episódio Furiosa, né? Exato. E aí, assim, eu acho que o maior problema, como eu mesmo apontei, foi o marketing, que não tá legal. Eu acho que um bom marketing resolveria muito, como resolveu, por exemplo, pra Duna, pegar o elenco, colocar... Porque, gente, se você parar pra pensar, Duna também não é um filme muito palatável, assim, pro público em geral. É difícil levar as pessoas para assistir Duna. E Duna consegue segurar uma boa bilheteria. E Furiosa não, sabe? E Furiosa... Austin Butler... Cara, mas a Anya Taylor-Joy, a Eterna Gambita... Não, mas eu concordo, se você põe entendo ela, tudo. se você, A Eterna Gambita. se você coloca ela pra gente, ela é pra sempre, ela vai ficar... Marcou, todo mundo conhece ela como a Gambita. E ela é muito popular, assim, ela tem um rosto muito marcante, né? Ela é muito... Ela expressiva, ela tem traços muito marcantes e eu acho que davam pra aproveitar muito mais o elenco aqui, o próprio Chris Hemsworth, que ninguém sabe falar o nome, mas todo mundo gosta de ver sem camiseta, então põe ele fazer uns negócios lá, umas publi, e eu acho que tinha que explorar, de verdade, gente, eu acho que tinha que ter explorado mais o elenco, assim como Rivais, por exemplo, conseguiu fazer com o elenco, e que é um filme, tipo, que não é um blockbuster, é um filme, né, de nicho até. Então foi falta de vontade, assim, eu acho, de uma equipe de marketing pra fazer. Ou dinheiro. Acho que não foi dinheiro, não, viu? Depois vamos pegar a divisão Não, lá do 170 box office. milhões de orçamento. O filme Não, é bem caro. não tem como, sabe? E não chegou pra mim, sabe? Tipo, a gente tá na internet o tempo todo. Não chega chegou. Na E a gente é bolha, né? A gente Duna, por procura isso, a gente vê, a gente vai atrás e ainda assim você via pouco Então, marketing. é no filme. bizarro. Não achei conveniente da parte de George Miller negligenciar isso aí. Então, Você acha que está mas, na mão assim, dele? não Está deixa- na mão dele, não, está na mão do estúdio. mas do estúdio. E assim, não é porque a bilheteria tá indo pior que o filme é menos palatável. O filme é muito mais palatável, até se você não assistiu Mad Max, do que Duna, por exemplo. Que muitas pessoas se desafiaram aí no cinema e ver Duna e falou assim, nossa, não entendi nada. Tem gente que foi ver Duna 2, foi ver e não gosta muito, assim, porque é um filme de gênero de sci-fi extremamente suco do sci-fi, né? Eu acho Furiosa muito mais galhofa, divertido. Tipo assim, tá muito mais próximo de Velozes e Furiosos, sabe? Do que de Star Wars, por exemplo. É muito uma coisa assim Mas vocês mais, não acham que tem um ação fator... e diversão e eu ver as coisas explodindo do que Duna, que é contemplação, espaço, areia e dancinhas, sabe? Na romance e o líder religioso. Eu acho que é muito mais próximo da nossa realidade, assim, de assistir, gostar e curtir e dar like e compartilhar com um amigo do que o Duna. Então eu acho que, pra mim, só tem a explicação de divulgação, não tem de gosto do público. Tanto na comparação de Duna quanto na justificativa aí do marketing, eu tô total com você. Eu acho que o problema é realmente esse. Acho que ele foi certeiro. Mas eu acho que tem um ponto também que já pega esse filme, que além deles não terem divulgado direito, né? Que, cara, acho que as pessoas devem olhar e falar, Furiosa, do Mad Max. E todo mundo viu Mad Max? Todo mundo viu Estrada da Fúria? Quem não é, assim, do meio, assim, do cinema? É um filme que fez 300 milhões de dólares na época, porque fez sucesso, porque fez o rebuliço que fez. Então, se olhar comparado com os blockbusters, não é uma grande bilheteria, assim. Eu acho que ainda deve ter muita gente que olha o filme assim, eu não vi, eu tenho que ver o outro. E o povo tá preso lá vendo um monte de outras sequências. Eu ainda acho que tem um grandes outro franquias. fator além disso. Que E tem esse um outro pouquinho fator de que- sexisminho aí também, que é a protagonista feminina de ação carregando um blockbuster, sabe? Eu acho que isso, Cara, mas a maioria, até assim, hoje você isso é acha? uma merda, assim, sabe? Não, eu acho que é uma série de fatores. O principal deles, sabe, já que a gente entrou nesse assunto bilheteria mesmo, é marketing mal feito. O principal deles é marketing mal feito. Mas eu acho que junta muita coisa. E eu gostaria de estar errado, mas eu acho que essa leitura do sexismo da protagonista feminina no filme de ação, ela também pesa para um público geral. Um público que vai ver o Mad Max porque, é o filme... Vamos encarar o Estrada da Fúria como, em uma medida muito diferente, como a gente encarou o Top Gun Maverick. Beleza, o filme do Mel Gibson é um reboot, é um não sei o quê. E aí o George Miller fez uma coisa muito melhor do que um reboot.
Se você tá pegando essa galera que tava vendo esse filme nos anos 80, você já perdeu o apelo eu vou ver aqui o filme do Max, porque é outro ator, o Mel Gibson não aparece, aquela coisa meio do tiozão mesmo, né? Ainda pra uma mina. E assim, pra gente, pra nossa bolha, pro nosso círculo, é óbvio que isso não faz a menor diferença, mas eu não sei que impacto isso tem em público geral. De novo, gostaria de estar errado, não sei se estou certo, mas eu acho que é um dos fatores que infelizmente pesa quando a gente fala de blockbuster de ação que precisa fazer muita grana, sabe? É você comparar com os lançamentos protagonizados por mulher da Marvel e ver quais deles bombaram. Já que a gente tá falando de blockbuster de ação, a gente tem que comparar a bilheteria com essa bilheteria de ação Nossa, também. Mas você pegou um ponto difícil também. Então eu acho complicado, assim, eu acho, mas eu ainda acho que a razão principal, como o Gusta já apontou, é um marketing muito porco, um marketing muito mal feito mesmo, assim, pra expectativa que as pessoas tinham com o filme, um sucesso de público e crítica, que é a Estrada da Fúria, tinha que ter botado mais grana, tinha que ter investido mais, e vamos ver, não recupera, né, porque se a primeira semana é fraca, a segunda é mais fraca, ainda na terceira eles tiram, infelizmente, mas, enfim, pra mim, pro nosso ponto aqui, em termos de pseudocríticos, ou de críticos em formação, é o de menos a bilheteria. Mas já que a gente tá analisando, né, eu acho que é por aí. Cara, e eles até apostaram em trazer, eles trouxeram a galera do filme aí, exibiram trechos na Comic Con, né, que teve aqui, na CCXP, se eu não me engano, mas, tipo, eles fizeram isso ano passado, cara, pra trazer um filme pra esse ano. Longe, né? E aí esse ano o barulho não foi tão grande assim. Eles criaram o rebuliço lá e depois abandonaram, sabe? Tinha que ser mais permanente. Então, pra não acabar o episódio numa nota negativa, o Gusto e o Lucas fizeram seu resumo. Vou fazer também o meu breve resumo. O filme é bom pra caralho, vai lá ver no cinema, gente. Tá passando no cinema da sua cidade, eu tenho certeza. Vai no cinema assistir e depois comenta com a gente o que você achou. E aí, pessoal, já assistiram Furiosa? Gostaram? Não assistiram ainda, mas ficaram com vontade? O que vocês acham de Estrada da Fúria? O que vocês acham da franquia como um todo? Já assistiram os antigos também? Troca uma ideia com a gente no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito, seja ele Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple for Podcasts. E agora a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma preferida, corre pra lá porque todos os episódios já estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.